Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Lucas na área com revisão Enem 2021. Galera, vou dividir a revisão em duas partes então, tá? Eu vou dividir aqui, vou fazer a revisão em cima de exercícios, principalmente dos exercícios das últimas duas provas. Por quê? Porque o Enem sempre segue o mesmo padrão. Olha só, primeira questão do Enem Digital. Eu não vou fazer o Enem Digital, professor. Galera, é a mesma coisa, Enem Digital e Enem Presencial, tá? Geralmente são as mesmas questões até, ou melhor, são os mesmos temas abordados. Olha só, no Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza uma curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Gente, curva, nós estamos falando de pedaço de circunferência. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Então, o que eu tenho? Eu tenho um pedaço de circunferência a velocidade constante. Então, eu tenho nada mais, nada menos do que um movimento circular uniforme. Isso mesmo. Eu estou falando de um movimento circular uniforme. Então, vamos imaginar uma trajetória circular. Eu tenho aqui um móvel fazendo a curva, então, um pedaço de uma circunferência. E se esse móvel faz uma curva, significa que ele tem um raio a partir do centro. E com velocidade constante, isso quer dizer o quê? Que a velocidade tangencial dele em módulo, lembrando que isso aqui é uma grandeza vetorial, ela é constante. Então, pessoal, olha só que legal. Se eu estou falando do movimento circular uniforme, primeiro colegial, dentro do assunto de cinemática, o que nós temos de novidade aqui? Novidade nada, mas vale a pena lembrar das formulinhas. Então, olha só, esse exercício por si só não necessita da parte quantitativa, sim da parte qualitativa, tá? Mas a gente pode trabalhar então, ó, V é igual a 2πrf. Essa é a fórmula quantizada da velocidade. Eu posso também calcular isso como se fosse V igual a ômega-r, onde ômega é a minha velocidade angular. Por que eu estou falando dentro dessa revisão dessas grandezas? Porque com certeza vai cair nesse ano também movimento circular uniforme. Pode ser que ele pergunte algo sobre a velocidade angular. Pode ser que ele pergunte algo sobre a velocidade tangencial. A velocidade angular é dada por 2πf. Velocidade angular nada mais é do que a velocidade com que ele está varrendo o ângulo. Essa seria a representação aqui da nossa velocidade angular, tá? Uma outra maneira de calcular essa velocidade, quantizar essa velocidade angular, é através da relaçãozinha V sobre R, tá bom? É importante a gente lembrar também aqui, pessoal, as unidades. Isso facilita muito aí a compreensão quando o exercício é quantitativo. Velocidade tangencial, metros por segundo. Velocidade angular, radianos por segundo. Também não posso deixar de falar, vou dar ênfase aqui, ao que? A uma aceleração. Mas, professor, como assim aceleração? Ele não tem velocidade constante? Tem. Porém, a velocidade dele é constante em módulo. Por isso que nós também temos a aceleração, mas essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. E ela é dada por V² sobre R. Ou ômega ao quadrado vezes R. Unidade no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Galera, anota esse bilhete que vai cair na prova, eu tenho certeza, tá? Então, olha só, essas são as equações quantitativas do movimento circular uniforme. Porém, o exercício pede uma grandeza qualitativa, pede a parte teórica desse movimento. Então, vamos lembrar de tudo de movimento circular uniforme. Quais são a direção e o sentido da aceleração? Então, qual que é a aceleração? A aceleração é a minha aceleração
centrípeta. E nós podemos verificar aí na figura, né, e na revisão que eu forneci para vocês, que essa aceleração tem direção radial, tá junto com o raio, e aponta sempre para onde? Para dentro da curva, para o centro da circunferência B de bola. Tranquilão, né, moçada? Então, primeiro tema abordado, cinemática, assunto de primeiro colegial, tá? O Enem, ele faz um resumão do ensino médio completo, tá bom? Já, por exemplo, o exercício 2, ele pode ser trabalhado ou no primeiro colegial ou no segundo colegial. Geralmente a gente aborda esse tema do exercício 2 no segundo colegial. Olha só o exercício 2, o que ele traz pra gente, ó. Mesmo para peixes de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para água de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Então a gente tem que lembrar o que é watt. O que é watt? Watt é unidade de potência. E potência todo mundo sabe que é uma definição, não é fórmula. Potência é energia por tempo. Anota isso que todo ano cai no Enem. Potência é energia por tempo, galera. Então olha só que legal, ó. Potência no sistema internacional, a gente trabalha com watts. Então watt é a unidade de potência. Essa energia, ela pode ser energia cinética, ela pode ser energia gravitacional, ela pode ser energia elástica, ela pode ser qualquer forma de energia. Mas qual energia que ele está falando? Temperatura, não é? Então, provavelmente essa energia é energia térmica. E quando eu falo de energia térmica, eu falo de caloria. E caloria ou é quimacete, quando eu tenho variação de temperatura, ou é quimolesa, quando eu tenho mudança de estado físico. E vamos terminar de ler o exercício para ver o que ele aborda. Ó, otimizado para suprimir uma taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante. Então, esse valor de 50 sempre é constante. Já que a temperatura externa ao aquário é mantida pela estufa, utilize o calor específico sensível de 4 kJ por quilograma Kelvin. Densidade 1. Opa! Então, maravilha! Realmente ele está falando de energia térmica. Calor específico sensível, para quem não lembra, é o Czinho da fórmula. Ele fala, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura do aquário? Redução é variação de temperatura. Então, pessoal, vamos primeiro relembrar aqui um pouquinho dos temas, né, do Enem, já que a gente está fazendo uma revisão. Potência vai cair no Enem, anota o bilhete aí. Nesse caso, não é a primeira vez que caiu essa questão relacionada à energia térmica. Então, possivelmente, existe uma grande probabilidade de cair novamente potência envolvendo energia térmica, tá? Então, nós concluímos que essa potência nada mais é do que a energia térmica, no caso, quando eu quero variação, quando eu quero a redução, que nada mais é do que a variação da temperatura, vai ficar a energia é o quimacete e o tempo é de 1 hora. Porém, pessoal, trabalhando as unidades contidas aqui no enunciado, a gente tem o seguinte, olha só, potência 50 watts, tá no sistema internacional, tá chuchu, tá beleza. Massa 50 litros, porém cada litro vale 1 quilo, tá aqui a densidade. Então tem 50 quilos. Calor específico sensível, toma cuidado, moçada. 4 kg, quilo é um prefixo que vale 1000, então seria 4.000 joules por quilograma Kelvin. Tá todo mundo no sistema internacional.
Variação de temperatura é a redução que a água vai sofrer. Quero descobrir. E o tempo foi fornecido, 1 hora. Mas hora não está no SI. Nós sabemos que 1 hora é 3.600 segundos. Então é isso. Só jogar na fórmula o velho Ctrl+C, Ctrl+V e ser feliz. Ó, showzinho dos zeros, hein? Vai aqui, 50 por 50, cancelei, ficou 1 para cada lado. Eu tenho 2 zeros embaixo, vai embora com 2 zeros em cima. O que a gente tem? A gente tem 1 igual a 1 vezes 40 vezes Δθ sobre 36. Hora do showzinho da matemática, hein? 36 passou para lá multiplicando. 40 vezes 1 é 40, passa dividindo. Isso aqui é meu Δθ. Galera, quem tem dificuldade para fazer contas com vírgula, porque eu tenho um numerador menor que o denominador, pega a dica do Lucão. Nesse caso, eu tenho 2 valores múltiplos de 4. Então, isso aqui é a mesma coisa de trabalharmos 9, simplifiquei por 4 em cima, simplifiquei por 4 embaixo. E agora ficou bem mais fácil, não ficou? 9 por 10 é 0,9. Então, olha só, eu tenho uma variação de temperatura de 0,9 o quê? Kelvin. Aí que vem o tchananana do negócio, hein? 0,9 Kelvin, variação. Eu tenho certeza que você lembra que a variação em Kelvin, variação, hein? É a mesma variação em Celsius. Então, 0,9 Kelvin representa 0,9 graus Celsius de variação. Quando é variação, é a mesma coisa Celsius e Kelvin. Por isso, olha só, C de certo. Galera, esse exercício é um exercício de nível difícil, tá bom? O exercício do número 1, que eu abordei para vocês, é um exercício nível fácil. O que isso quer dizer? Que se você quer buscar uma prova coerente, afinal a nota do Enem está relacionada a provas coerentes, né? Não existe a necessidade formal de acertar o número 2, porém o exercício 1 é essencial acertarmos, tá bom, pessoal? Então anota esse bilhete aí, anota essa relaçãozinha, anota essa fórmula que vai cair no Enem para você, eu tenho certeza, tá? O exercício 3, pessoal, que eu trouxe aqui como revisão para vocês, é um exercício clássico. Quem acompanha as minhas aulas sabe que eu gosto de frisar bastante isso aqui para vocês, que está associado ao espectro eletromagnético, está associado a ondas eletromagnéticas. E cada onda tem o seu estilo, cada onda tem a sua utilidade. Olha só, quem assiste minha aula vai achar super fácil esse exercício. Esse exercício é um exercício conceitual, tá bom? Mas de proficiência média, porque não é fácil assim, não é todo mundo que vê essa matéria dessa forma. Olha só, Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Aquecimento, raio de luz. Opa, meus olhos já brilharam, hein? Qual é a radiação responsável pelo aquecimento? Infravermelho. Quem acompanha as minhas aulas sabe muito bem disso. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido por um prisma. Colocou o termômetro nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que os termômetros iluminados indicou o aumento de temperatura maior em uma determinada frequência. Nós sabemos que essa frequência é a frequência, vou anotar aqui, ó, do infravermelho. Eu tenho certeza disso. Quem acompanha as aulas também tem certeza do que eu estou falando, tá? Aí ele fala o seguinte, pessoal, para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura
e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados A, B, C, D e E. No interior de uma caixa de metal isolante térmico opaco, a luz solar entra na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra um aumento de temperatura. E nós sabemos que esse aumento de temperatura vai ocorrer maior aonde? No infravermelho. Então, olha só o que acontece aqui, o que nós temos fisicamente falando. Nós temos a luz. A luz veio no prisma, sofreu um fenômeno chamado dispersão. A dispersão da luz nada mais é do que múltiplas refrações, porque a luz é uma junção de várias ondas, né? De tal forma que ela se dividiu nas cores do arco-íris. Então, quem acompanha as minhas aulas sabe que eu friso bastante aí o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Não é verdade? E o que é esse espectro eletromagnético? Eu sempre gosto de colocar esse espectro eletromagnético em ordem crescente de energia. Então vamos lá, me acompanha aí. Eu tenho ondas de rádio e TV, uma onda eletromagnética de menor energia possível. Eu tenho micro-ondas, aquele mesmo que esquenta o leitinho no café da manhã. Isso mesmo, é a mesma onda que transmite dados de celulares móveis, etc. Tá bom? Baixíssima energia também. Um pouquinho mais energético do que esses comprimentos de onda, eu tenho o quê? Eu tenho o infravermelho. O infravermelho, sua maior utilidade é o aquecimento. Lá em geografia a gente chama o infravermelho de ondas térmicas ou radiação térmica. Depois do olha só, infravermelho, eu tenho vermelho. Aí já está dentro da escala das que nós chamamos de luz visível. E a luz visível é dividida em 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Que são as cores do arco-íris. Olha só que legal, ó. O porquê que o infravermelho chama infravermelho? Porque ele tem energia abaixo do vermelho. Tá? Galera, outra coisa importante. Eu não enxergo essas ondas aqui, ó. Eu só enxergo a luz visível, mas todas têm a mesma característica. São ondas eletromagnéticas. Tem campo elétrico e tem campo magnético. Acima do violeta, quem que estão? As ultravioletas. Eu acho que esse ano, se eu tivesse que apostar em algum tema, eu apostaria, um tema novo, né? Eu apostaria em ênfases em ultravioleta. Por quê? Tema atual, coronavírus, desinfecção. A gente pode usar o álcool gel, ou melhor ainda, a gente pode usar o ultravioleta C, que é uma radiação esterelecida. Já falei muitas vezes para vocês que acompanham aí as minhas aulas, as minhas lives. Tá bom? Então, depois do ultravioleta, quem que eu tenho? Tenho raio-x e depois eu tenho raio gama. Professor, esse raio-x é aquele mesmo raio que a gente tira lá quando vai fazer a chapa no hospital? É esse mesmo. Quando eu quebro o braço, vou lá e tiro o raio-x, esse mesmo, tá bom? E o raio gama é o mesmo raio que transformou o físico no Hulk. Lá das bombas nucleares, muito bem. Esses 3 últimos que eu coloquei aqui para vocês, não são visíveis ao olho nu, mas tem a mesma característica da luz branca, da luz que nós enxergamos, porém eles são altamente energéticos, eles são chamados de ondas ionizantes, tá? Então eles sim são nocivos, tá bom? Eles podem causar câncer. Galera, de tudo isso aqui que eu falei, lembrando que eu estou dentro de uma revisão, nós sabemos que nós estamos falando do quê? De aquecimento. E o aquecimento está falando do quê? Está falando de infravermelho. E o infravermelho está posicionado aonde, moçada?
está posicionada antes do vermelho. Infra, antes do vermelho. Então, pensando nesses 5 recipientes, aqui está o vermelho, ó. O vermelho está na caixinha B. Então, obviamente, o infravermelho estará na caixinha A. Obviamente, é a caixinha A que vai ficar mais quente. A de acabou. Mais um exercício, mais uma revisão. Tá bom? Vamos lá, vem comigo então. Não vai embora não, não desiste não. Vou falar aqui, esses 2 últimos exercícios, para a gente acabar essa primeira metade da nossa live, está relacionado à eletrodinâmica, né, galera? Tema exclusivo do 3º ano. Não tem como falarmos de prova de Enem sem tocarmos no assunto de eletrodinâmica. Eletrodinâmica é isso mesmo? O que é eletrodinâmica? Elétrons em movimento, beleza? Bom, vamos lá. Se eu fosse pensar em algo simples, o que eu tenho em eletrodinâmica? Eu tenho fio condutores, eu tenho um resistor e eu tenho, para funcionar isso aqui, uma bateria. Olha só, a bateria fornece a minha tensão, fornece a minha voltagem. Resistência é a dificuldade à passagem dos elétrons. A gente mede em ohms. E isso gera uma corrente elétrica que, por definição, sai do polo positivo e ela é dada em amperes. Fácil demais. E nós sabemos que, quando isso está funcionando, isso aqui emite energia. Energia térmica, tá? Então, desse circuito simples, nós tiramos algumas informações importantes. Por exemplo, primeira lei de Ohm, U igual a RI. Segunda lei de Ohm, essa resistência é a minha resistividade, comprimento do fio, área de seção transversal. A energia dissipada nessa resistência é liberada em um determinado intervalo de tempo, ou seja, eu consigo calcular a potência emitida por essa resistência. Vamos lembrar o que é potência mesmo? O que é potência? Energia por tempo, moçada. Então, a potência em termos de grandezas eletrodinâmicas podem ser dada por π ou π ou o por. Tá bom, galera? π, π ou por. Bom, e para fechar essa nossa revisão, isso aqui é um circuito simples, tá? Eu posso lembrar que eu posso ter resistores em série e resistores em paralelo. Vamos lembrar de resistores em série. O que é série? Série significa que eu vou colocar um após o outro, que é o que acontece nessa figura. Eu tenho resistores em série, série e série. Em resistores em série, a corrente é a mesma em todos, porém a voltagem é dividida. E a minha resistência total, quando eu estou falando de resistores em série, a resistência total vai ser simplesmente a soma de cada um, tá? R1 mais R2 mais R3 e vai embora. Agora, se eu tiver resistores em paralelo, um embaixo do outro, a minha resistência total de paralelo vai ser igual. O inverso da resistência de paralelo é a soma dos inversos das minhas resistências. E vai embora. Galera, em paralelo a voltagem é a mesma, a corrente divide. Então, lembrando de tudo isso, não é necessário lembrar de tudo isso, mas eu estou fazendo uma revisão aqui para vocês. Olha só o que a gente tem nesse exercício 4. O estudante tem uma fonte de tensão com corrente de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam com tensões menores, ela emprega 4 resistores de 100 ohms. Nós vemos que esses resistores estão em série.
Obtém-se esse divisor associando-se os resistores como na figura, associando ele em série. Maravilha! Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera 9 volts e tem uma resistência. Esse equipamento tem uma resistência de 10.000, porque é 10 quiloohms. Eu estou pedindo, como que eu posso ligar eles e qual que é a corrente que está passando no equipamento? Então veja bem, pessoal. Se eu tenho resistores em série, eu vou dividir esses 12 volts, porque em série eu vou dividir a tensão. Nesse caso, são 4 resistores idênticos, então eu vou dividir em 4 partes iguais. Eu vou ter 4 volts, não, desculpa, 3, né? Porque se eu pegar 12 e for dividir em 4, cada um vai ficar com 3 volts. 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui. O equipamento precisa de 9. Então, olha só. Se eu conectasse no fio A, olha só a opção A, e no fio C, eu estaria ligando a 6 volts, não a 9. Então, eu não posso. Entenderam a sacada do exercício? Não posso isso. Se eu estivesse conectando no B de bola e no E de escola, opa, aí daria 9. 3, 3, 3. Aqui pode. A de amora, D de dado, opa, dá 9. B de bola, E de escola, opa, dá 9 volts. A de amora e E de escola dá 12, não pode. Então nós já ficamos entre 3 alternativas. Mas além da conexão possível, eu também quero achar o quê? Eu também quero achar corrente. Corrente. E nós sabemos que a corrente pode ser dada por essa relação, também conhecida como primeira lei de Ohm. Eu tenho um equipamento de 9 volts, que é a minha tensão, ó, primeira lei de Ohm. 9 volts. Resistência 10.000, que é a mesma coisa de 10 vezes 10 ao cubo. E a corrente eu quero achar. Então ficou fácil. É só pegar a corrente, pegar o 9, dividir por 10 vezes 10 ao cubo. 9 dividido por 10 é 0,9. 10 sobe 10 a menos 3. Ele é mais 3 embaixo, subiu menos 3. Ou seja, eu tenho o que aqui? Eu tenho nada mais, nada menos do que 0,9 miliamperes de corrente. Ou seja, das alternativas B, C, D, ficamos com D de dado. Beleza, pessoal? Um exercício médio para difícil, porém fazível, né, pessoal? Tranquilidade esse exercício aí, tá? Galera, para encerrar então nossa primeira parte da revisão de hoje, olha só. Exercício 5, exercício de curto-circuito, tá? Primeiro, vamos lembrar, esse aqui é um exercício teórico, hein? É um exercício de nível fácil. Curto-circuito, o que é? É quando muita corrente passa no equipamento, passa no resistor. Muita corrente passando no resistor, eu vou ter um aquecimento. O aquecimento pode ser tanto que pode provocar um incêndio. Isso é curto-circuito. E galera, então, para ter uma alta corrente, ó, vamos lá. Alta corrente, corrente alta, eu preciso de muitos elétrons. E esses muitos elétrons acontecem quando eu tenho resistência pequena. E isso gera o que nós chamamos de curto-circuito. Beleza? Anotado esse bilhete? Então olha só que fácil que fica, ó.
Todo mundo tem isso em casa, eu tenho certeza. Um adaptador de tomada tipo T é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos domésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo, pode deixá-lo em curto e, consequentemente, provocar um incêndio. A figura 2A representa um aparelho de resistência R, ligada ao adaptador de resistência R. Então, tem a resistência R do aparelho, R do próprio tomada, do próprio T. Na figura B, está representado circuitos com 3 aparelhos de resistência R. 3 de resistência R. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais. Então, olha só. Aqui é o ponto C. E aqui, ó, é o ponto D de dado. Aqui em cima é o C e ali é o ponto D de dado. Comparando as duas figuras, o que a gente consegue verificar relacionado ao superaquecimento? Pessoal, simples. Aqui eu tenho um aparelho ligado. Aqui eu tenho 3 aparelhos ligados. Então o que vai acontecer? Vai passar muita corrente no adaptador de forma geral. Muita corrente, superaquecimento. Vai acontecer aumento do quê? Aumento da corrente no adaptador. Aumento da corrente nos terminais C e D. Simples assim. E aí, galera, eu sei que a revisão foi rápida, mas essa é a intenção para que vocês relembrem, retomem alguns conceitos importantes para o Enem. Eu tenho certeza que estes temas vão cair na prova de 2021. Boa sorte, valeu, fui, até a próxima.